Olá, você faz parcerias com porteiros? Vamos desmistificar um pouco essa questão de parceria? Essa semana, através de um aplicativo que postou em suas redes sociais que ele está dando gratificação a porteiros por indicações, isso veio à tona. Alguns corretores debateram sobre isso, falaram um pouco sobre isso, mas vamos desmistificar um pouco. Eu sempre fiz parceria com porteiros. Você acha isso errado? Então assiste esse vídeo todo. Mas primeiro eu queria fazer um jabá aqui, promover para vocês o meu curso online de prática documental. Você que é corretor, você que é advogado e tem receio ainda de analisar documentação, de assessorar clientes nessa questão documental, e ainda você corretor que quer aprender sobre isso para você ter argumentos inversos com advogados que muitas vezes tentam dificultar a compra do imóvel quando ele está assessorando um cliente comprador. Então, o curso de prática documental, além de te ensinar, te capacitar a assessorar clientes compradores na hora da compra do imóvel, vai ensinar você a analisar a documentação e você também ter argumentos inversos com advogados que têm o pé no freio, que por qualquer motivo ele levanta dúvida, cogita dúvida, dificulta, coloca empecilhos. Então isso é um dos ganhos do curso. O link para você adquirir o curso está por aí. O preço, gente, qualquer um no Brasil todo, qualquer corretor que esteja vendendo ou que não esteja vendendo, tem condição de adquirir o curso. Preço super acessível. É quase uma pós-graduação nessa questão de assessoria documental na hora que o cliente está comprando o imóvel, comprando ou vendendo. Então vamos lá, vamos falar um pouco dessa desmistificação da questão do porteiro. Primeiro, muitos colegas corretores que falam contra a parceria com o porteiro não fazem, não atuam, primeiro, em mercados onde é característica porteiros. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quase 100% dos prédios, principalmente na Zona Sul, Zona Norte, tem portaria. Então tem corretor falando e ele mora em região que às vezes não tem porteiro. Então ele não vivencia isso. Então por isso ele não tem essa expertise. Alguns corretores trabalham mais com lançamentos. E aí ele vai falar disso. Essa questão de parceria com porteiro é de uma época aonde, muito provavelmente, que eu nem faço parte, tá? Eu só tenho menos de 20 anos de mercado. O que acontece? Era uma época onde o corretor era menos preparado ainda. E aí os porteiros concorriam muito mais com eles, como atuando na venda de fato. O que acontece é que o porteiro indica. E ele não pode indicar. O porteiro, na maioria das vezes, ele é a primeira pessoa que sabe que um morador está colocando o imóvel dele à venda. Alguns moradores, inclusive, pedem indicação a eles de um corretor ou de comprador. E aí o que ele pode fazer? Ele não deve passar essa informação? Ele deve espalhar essa informação para todo mundo? Isso que é o certo? Ou se um corretor que teve condição, capacidade de criar algum tipo de vínculo com ele, tá? E eu não falo que esse vínculo, a questão principal é o dinheiro, não é. Eu faço parceria com corretores, com porteiros, desde que eu entrei na corretagem. Então, eu criava um relacionamento com ele, ele passava a ter uma empatia por mim e falava, ó, se você me indicar, eu te dou tanto por cento daquilo que eu ganhar. Só que o que eu ganho, colega, muitas vezes nas imobiliárias, era 20% do valor da opção. Então, eu prometia para ele dar 20% daquilo que eu ganhava, 20% dos 20%. Porque o opcionista numa imobiliária, ele ganha 20%. E o corretor que leva o cliente comprador ganha mais 20%. Quando eu fazia a dobrada, o que eu fazia? Eu gratificava ele com mais. Qual o problema nisso? Eu não recebo indicações de outras áreas? Eu vejo nos grupos aqui do Facebook muitos arquitetos pedindo para que corretores indiquem obras para eles. E aí eles gratificam o corretor. Isso é legal?
Quer dizer, vale para você ser gratificado por uma indicação de uma obra que você nem sabe se o arquiteto é um bom profissional. Mas você vai indicar porque o cara te prometeu dinheiro. Isso é certo. Mas você pegar uma indicação de um porteiro que o proprietário procurou. E qual o problema? Sabe o que acontece, colega? A maioria dos corretores não sabem criar relacionamentos. E não sabem criar relacionamentos com porteiros. Sabe por quê? Quando você entra numa imobiliária, como eu entrei, a visão geral de um porteiro é de uma pessoa que não gosta de corretor. Você tem que mentir pro porteiro. Você não pode falar que você é corretor. E aí, cara, você não cria um relacionamento. Às vezes você capta um imóvel baseado numa mentira. Esse porteiro se sente lesado, vai te dificultar. Quando você chegar no prédio, ele vai fazer você ficar esperando lá fora, não vai entrar. Porteiro não serve só para te indicar, o porteiro também te protege. Você vai fazer uma visita e você não se relaciona bem com o porteiro, esse porteiro te trata mal. O cliente percebe, e aí ele percebe que a portaria não é uma portaria acolhedora. Isso ajuda a vender? Não, mas você que não criou relacionamento com eles. E a maioria das pessoas que tem falado contra a parceria do porteiro, parceria que na verdade é indicação, porque o porteiro não faz nada. O porteiro simplesmente indica o nome, o telefone e fala para esse proprietário: olha, eu conheço esse corretor, ele tem alguns anos trabalhando aqui, é uma pessoa que eu confio. Ele não pode fazer isso e eu não posso ir lá e gratificar ele. Então vamos desmistificar um pouco. A galera que está falando contra isso não sabe. Agora, eu já tive situações onde eu estive em portaria e aí o porteiro me propor verdadeiramente a parceria. Olha, eu te indico, mas eu quero a metade. Esse porteiro eu não trabalho e esses são é a minoria. O que mais existe é porteiro que tem cisma contra corretor, porque os outros corretores foram lá, prometeram, venderam o imóvel. Eu conheço o caso de porteiro que indicou o comprador, indicou o imóvel para vender, o corretor fechou a venda e não deu nenhuma gratificação para o porteiro. Aí ele fica cismado. Aí para ele todos os corretores é errado. Então o que é certo? O corretor que recebe a indicação e dá uma gratificação, ou o corretor que vai lá, rouba a informação, mentindo, falando que é cliente comprador, ou então o corretor que vai lá, promete e não dá, ou o corretor que foi lá, por ter uma relação com ele, por ele conhecer esse corretor profissionalmente, o indica, ele gratifica ele, o nome da categoria fica bem, porque esse porteiro vai ter uma boa impressão de corretor, pelo menos com você. Qual o erro disso? Então, galera, o pessoal que fala contra isso, ele não está no dia a dia. Infelizmente, no mercado de treinamentos, de informação, o que mais tem são pessoas que não estão atuando na área, que atuaram muito pouco e foram para esse nicho de dar treinamentos. E aí você não tem solução. A pessoa dá cursos e cursos, mas o que acontece? Os cursos não funcionam na prática. Ele não sabe qual é o que está vivendo na prática. O que está acontecendo, qual é a dificuldade do corretor vencer barreiras, argumentar, convencer. Ele não sabe isso, porque ele não milita. Então, galera, vamos desmistificar um pouco. Porteiro, galera, para quem está começando, é uma excelente fonte de captação. Quando eu comecei no mercado, eu tinha duas possibilidades, porque eu vim trabalhar no mercado da Zona Sul, eu tinha vindo da Baixada, não conhecia ninguém, não me relacionava com ninguém, nunca tinha visto uma escritura de imóvel, porque onde eu morava não tinha essa escritura, sou de família muito carente. E aí o que acontece? Tive que criar relacionamentos, primeiro com porteiros, porque me falaram que tinha duas formas de captar, através do jornal, através do jornal, através de placa ou através de porteiros. Eu escolhi os porteiros e não me arrependo. Por isso, eu logo fui conseguindo exclusividade. Mas isso aí é um tópico para um outro vídeo. Infelizmente, os colegas que não atuam no mercado, principalmente residencial, em cidades que existe muito porteiro, ele não tem essa vivência e por isso fala mal.
Agora é claro que aquele porteiro que você chega e ele está propondo para você uma parceria, que quer dividir a comissão, e ele que vai falar com o proprietário, você tem que denunciá-lo. Porque quando o porteiro fala isso para mim, eu falo para ele, não, amigo, olha só, eu não posso te prometer a metade, o trabalho que eu faço é muito grande para vencer, eu não posso atuar vendendo um imóvel sem eu estar lidando com o proprietário. Eu que vou lidar com o proprietário, eu que vou analisar a documentação dele, eu que vou botar o meu na reta. Então, por isso, eu não tenho condição. Você quer? Se você quiser, eu posso te gratificar sim, depois que eu vender. Agora, eu que lido com o proprietário. Então, galera, é mais ou menos isso. Vamos desmistificar um pouco. Mais uma vez, faço jabá aqui. O meu treinamento, o meu curso de prática documental, te garanto, é único. Dá uma olhada aí no conteúdo. Você nunca viu um curso que ensina esse passo a passo, dia a dia, como é que é, quais os riscos que você tem com determinados proprietários. Tá entendendo, galera? Qual a estratégia que você segue para analisar essa documentação? São dicas, gente, que eu levei anos para aprender. E você pode adquirir isso com custo-valor, com baixo valor, muito baixo. Dá uma olhada aí, é um curso que está na plataforma Offbox. Para vocês terem uma ideia, o meu curso online de assessoria a compradores é R$120 e o curso de assessoria a proprietários é R$55. Um grande abraço, fica com Deus.